Olá, bom dia! Estamos iniciando mais uma manhã de aula e mais uma semana de aula. Espero que você tenha aproveitado o final de semana para descansar bastante, para dormir bastante. Espero que você tenha brincado muito, certo? E que você também tenha obedecido aos mais velhos, ok? Então, hoje é segunda-feira, vamos iniciar nossa aula, certo? De português. E hoje nós vamos para a página 95, certo? Lição de número 12, ok? Então vamos lá, pegue o livro e abra-o na página 95. Se você ainda não conseguiu abrir o livro, você pausa o vídeo e abre-o na página 95. Então, agora que você já abriu o livro, viu que nós temos um texto, não é mesmo? E o título é A Estranha Passageira. Vamos começar? O texto que você vai ler é uma crônica. As crônicas são narrativas curtas, geralmente publicadas em jornais e revistas, que propõem uma reflexão sobre situações do cotidiano. Então, o texto que nós vamos ler é uma crônica. Crônicas são textos pequenos, certo? Mas esses textos são narrativos, ou seja, narram uma história, contam uma história, certo? E geralmente as crônicas, elas não são publicadas em livros, certo? Pode até algum livro com crônicas, mas elas são publicadas mais em jornais e revistas, certo? E as crônicas, os textos do tipo crônica, eles trazem reflexões, certo? Sobre o dia a dia das pessoas, sobre o que acontece no dias das pessoas, certo? Então, crônica é um texto curto que traz uma reflexão sobre o dia a dia, certo? E é uma narrativa, ou seja, conta uma história. Vamos lá começar a ler? A Estranha Passageira. Leia junto comigo. O senhor sabe, é a primeira vez que viajo de avião. Estou com 0 hora de voo e rio nervosinha. Depois pediu que eu me sentasse ao seu lado, pois me achava muito calmo e isso iria fazer-lhe bem. Lá se ia a oportunidade de ler o romance policial que eu comprara no aeroporto, para me distrair na viagem. Suspirei, fiz o bacano respondendo que estava às suas ordens. Então aqui vimos, certo, que uma pessoa que foi fazer a primeira viagem de avião, certo, e pediu que um passageiro sentasse ao seu lado, porque ele era calmo e ia deixar também a pessoa calma, certo? Então vamos lá continuar. Madama entrou no avião sobraçando um monte de embrulhos que segurava desajeitadamente. Custou a se encaixar na poltrona e arrumar todos aqueles pacotes. Depois não sabia como amarrar o cinto e eu tive que realizar a operação. Afinal, estava ali pronta para viajar. Os outros passageiros já estavam se divertindo às minhas custas, a zombar do meu embaraço. Ante as perguntas que aquela senhora me fazia aos berros, como se estivesse em sua casa, entre as pessoas íntimas, a coisa foi ficando ridícula. Então vimos que, né, como a figura mostra, a pessoa entrou no avião com muitos embrulhos. Não é verdade? E também teve um comportamento no avião tanto, vamos dizer assim, gritante, porque ela falava muito alto e as pessoas estavam rindo da situação. Vamos lá continuar. Para que esse saquinho aí? Foi a pergunta que fez no tom de voz que parecia que ela estava no Rio e eu em São Paulo. Ou seja, ela gritou, né? Porque Rio e São Paulo é um tanto longe. É para a senhora usar em caso de necessidade, respondi baixinho. Tenho certeza que ninguém ouviu minha resposta, mas todos adivinharam qual foi, porque ela arregalou os olhos e exclamou. Então vamos lá para a página 96. Uai, as necessidades neste saquinho? No avião não tem banheiro? Alguns passageiros riram, outros, por fineza, fingiram ignorar o lamentável equívoco da incômoda passageira de primeira viagem. Mas ela era um alçogue e não parava de badalar. Olhava para trás, olhava para cima, mexia na poltrona
e quase levou um tombo quando puxou a alavanca e empurrou o encosto com força, caindo para trás e esparramando embrulhos para todos os lados. O comandante já esquentara os motores e a aeronave estava parada, esperando as ordens para ganhar a pista de decolagem. Percebi que minha vizinha de banco apertava os olhos e lia qualquer coisa. Logo veio a pergunta: quem é essa tal de emergência que tem umas portas só para ela? Então aqui vemos o humor, né? Que ela pensava que a emergência era uma pessoa, mas a gente sabe o que é uma emergência, não é? Expliquei que emergência não era ninguém. A porta é que era de emergência, isto é, em caso de necessidade, saia-se por ela. Então vemos aqui a explicação de emergência. Madama sossegou, e os outros passageiros já estavam conformados com o término do show. Mesmo os que mais se divertiam com ele resolveram abrir jornais, revistas ou se acomodaram para tirar uma pestana durante a viagem. Foi quando Madama deu o último vexame. Olhou pela janela. Ela pedira para ficar do lado da janela para ver a paisagem e gritou: puxa vida! Todos olharam para ela, inclusive eu. Madama apontou para a janela e disse: olha lá embaixo. Eu olhei e ela acrescentou: como nós estamos voando alto, moço. Olha só, o pessoal lá embaixo até parece formiga. Suspirei e lasquei. Minha senhora, aquilo são formigas mesmo. O avião ainda não levantou o voo. Então, bem engraçado, não é mesmo? Essa crônica cheia de, vamos dizer, de eventos inesperados. Inclusive este último, não é mesmo? Já pensou que ela pensou que estava bem alto, mas ainda estava no chão e viu as formigas da janela do avião. Inclusive ela tinha uma vista boa, né? Porque o avião é tanto alto. Então ela viu as formigas. E este texto é de quem? Stanilau Ponte Preta, A Estranha Passageira, Encontros Brasileiros 1, São Paulo, Ática, 2012, que é da coleção Para Gostar de Ler. Então, esse texto é uma crônica que traz uma reflexão, certo? Sobre como a pessoa pode ficar nervosa quando vai viajar quando vai ter a primeira viagem de avião. Tem pessoas que ficam nervosas, outras não. Então, do mesmo jeito, a estranheza que as pessoas podem ver uma pessoa quando ela é, vamos dizer, extrovertida, ou então podemos dizer que ela é, ou que tem comportamentos explosivos, não é mesmo? Que a pessoa do nada está lá e fala bem alto. Então, tem pessoas que podem reagir desta maneira e também que algumas pessoas podem rir, mas que não se deve rir desses comportamentos, porque às vezes a pessoa ali, a primeira viagem, está nervoso, pode ser uma pessoa que não tem muito conhecimento sobre as coisas, ou pode ser simplesmente nervosismo e fica desta maneira. Então, é sempre bom mesmo ter a fineza de não rir, como o texto falou que teve gente que teve a fineza e não riu. Não é necessário rir, certo? Apesar que pode ser engraçado, ok? Então, esse texto tem várias palavras novas, não é mesmo? Então vamos para o nosso vocabulário. Vamos lá. Aeronave. O que é uma aeronave? É uma designação genérica dos aparelhos por meios do quais se navegam no ar. Ou seja, a aeronave é todo meio de transporte que anda pelo ar. Pode ser um helicóptero, pode ser um avião, pode ser um bimotor, certo? Tudo que navega pelo ar é uma aeronave, ok? Azougue. O que é um azougue? É uma pessoa viva, esperta, ou seja, uma pessoa azougue é uma pessoa que está viva, esperta para tudo, certo? Badalar, então, badalar que significa falar, certo? E falar alto. Embaraço significa perturbação, equívoco, engano, fineza, gentileza, incômoda, desagradável, íntimo, familiar, lamentável, digno de dó, ridículo, que desperta riso, sobraçar, segura com braço, vexame, vergonha, zombar, que é gracejar. Então, a primeira atividade de hoje você vai mandar um grupo, certo? Lá vai mandar um grupo, vai mandar um áudio no grupo
dizendo que palavra você achou mais interessante e por quê deste vocabulário, certo? E depois que você fizer essa primeira atividade, o áudio, certo? Você vai fazer essa atividade da página 97, da 1 até a questão 4, ok? Então, se as respostas não couberem nos tracinhos, certo? Que alguns têm umas letras maiores que outros, é só escrever no caderno, não tem problema. Mas aí você também me manda a foto do caderno, certo? E às 9 horas, acho que vocês já terão terminado esta primeira parte, esse vídeo, mesmo assistindo ele mais de uma vez. Aí eu mandarei o link da próxima aula.